Fala aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para o Parque de Exposições dar uma volta, treinar bicicleta um pouquinho e resolvi fazer um vídeo para a gente estar compartilhando juntos um pouquinho do que Deus tem falado ao meu coração. Ontem eu estava lendo, eu fui fazer meu devocional e Deus me direcionou para ler o Sermão do Monte, um pedacinho do Sermão do Monte. E logo no começo, uma coisa mexeu assim comigo, que diz assim, né? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo. E aí vem as bem-aventuranças, vem bem-aventurados, né? Os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus e por aí vai. Só que a multidão subiu para o monte, subiu para ouvir Jesus. Mas Jesus subiu ao monte para ensinar quem? Os seus discípulos. Ele queria ensinar para eles como viver. E Jesus foi falando com eles sobre as bem-aventuranças, sabe, que eles sabiam que seriam perseguidos, que seriam humilhados, mas que eles vissem isso como uma coisa boa, porque muito antes deles já perseguiram os profetas antes, né? Então, eu vi assim algo muito sobrenatural nesse pedaço aqui. Porque a gente, quando vê nos filmes, né, a gente vê Jesus pregando para aquela multidão de pessoas, bem-aventurados, os pobres, mas Jesus estava falando mais para aqueles mais próximos a ele, que a vida deles precisava ser diferente, para que aquela multidão toda que estava ali pudesse ser tocada pela presença de Deus. Ele também diz nesse sermão que nós, os discípulos, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E ele ainda enfatiza assim, ó, se o sal perder o seu sabor, como voltar a restaurá-lo? Só serve para ser jogado fora. E aí eu continuei a leitura, né? E ele aqui nesse mesmo texto, ele vai dizer o seguinte: não pensem que eu vim para abolir a lei, e sim, eu vim para cumpri-la. E aí quem conhece o texto vai ver que ele fala que lá em Êxodo, né, diz para não adulterar, e ele diz que se você só olhar para uma mulher desejando ela, você já adulterou. E aí eu até puxei lá o texto de Êxodo e vou daqui a pouco falar sobre isso com vocês. E ele vai falando, né, sobre a lei, os profetas, sobre as pessoas que, sobre a forma de servi-lo, sobre a gente achar um grande tesouro nele, porque ele é o nosso maior tesouro, né? E por aí vai, né, esse texto. E eu vou voltar lá em Êxodo com vocês. Deixa eu achar aqui, ó. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Quem aqui, né, não foi tirado de alguma escravidão? Às vezes é a escravidão da bebida, às vezes é a escravidão de uma depressão, às vezes é a escravidão de uma droga, às vezes é uma escravidão de prostituição, de uma vida totalmente fora da presença de Deus, né? Deus nos tirou dessa escravidão. Então ele diz pra gente, não terás outros deuses diante de mim. E o mundo hoje, ele prega pra gente o seguinte, que você tem que depender somente de você. Você não pode deixar a sua vida na mão de outra pessoa. Até certo ponto, eu até concordo com isso. Mas a nossa vida é dependente de Deus. Sem Deus, a gente não é nada. E Jesus é o suficiente para nós. Então, quando ele diz aqui, ó, não terás outros deuses diante de mim, é porque ele não aceita dividir a glória dele com ninguém. Às vezes é o seu carro, às vezes é o seu marido, sua esposa, às vezes é a sua casa, os seus bens, às vezes é você mesmo. Você se ama tanto que se coloca antes de Deus. Pensa primeiro em você, para depois pensar em fazer a vontade de Deus.
né? Aí aqui fala assim, ó, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de escultura, de qualquer coisa que exista no céu, na terra, nas águas, debaixo da terra. Não se prostrará diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que castigo o pecado dos pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas que eu abençoo até 1000 gerações daqueles que me obedecem. E obedecer a Deus é muito importante. Obedecer a Deus é tudo. E naquele Sermão do Monte que a gente estava lendo antes, diz uma coisa que eu ouvi essa semana e que me foi, de uma forma muito especial, me foi muito assim impactante. Que ali diz o seguinte: quando você for levar a sua oferta ao altar e souber que alguém tem algo contra você, você tem que ir a essa pessoa, consertar-se com ela antes de entregar a sua oferta, senão ela não é aceita. E ainda diz que se você estiver indo até o juiz com essa pessoa, vocês têm que se acertar antes de chegar lá, para que não venha vergonha, para que não venha a ser humilhado, para que não passe situações complicadas, né? Coisas que a gente pode evitar. Então, se você sabe que alguém tem algo contra você, ou se você tem algo contra alguém, busque consertar, sabe? Busque acertar isto. E aí ele vem falando, né, dos outros mandamentos. Não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, para que tenha vida longa sobre a terra e seja plena. Essa palavra plena, eu fui pesquisar melhor um pouco sobre a palavra plenitude. Plenitude é aquilo que é completo, aquilo que não falta nada, aquilo que é perfeito. Então, não é só você viver mais na terra, é você ter uma vida que não te falta nada, é você ter uma vida que vale a pena, sabe? Então, quando eu vi isso, eu me senti quebrantada, sabe, por isso. Porque eu lembrei, né, de quantas vezes eu desonrei pai e mãe, quantas vezes a gente, né, pensa que a gente sabe mais do que os pais, e a gente está tão errado nisso. E uma outra coisa que me chamou a atenção nesses textos que eu li foi quando Deus estava falando essas coisas, ele não estava falando só com Moisés, ele estava falando da nuvem para o povo todo o povo de Israel. Mas o povo ficou com tanto medo daquele ruído, daquele fogo, daqueles raios, daquela voz poderosíssima de Deus, que o povo disse para Moisés: fala você com ele e nós vamos ouvir de você. Nós vamos ouvir através de você, Moisés. Vai lá, fala você com ele, porque nós temos medo, nós estamos apavorados. Então, Moisés disse para o povo lá, ó, que ele iria falar, né, com Deus, mas que eles não tinham que ter medo de Deus, porque Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja sobre eles e para que eles estejam livres de pecar. O que Deus não quer da gente é que nós pequemos. E o maior pecado que eu vejo hoje em dia é essa coisa que a gente tem de se pôr sempre em primeiro lugar. Eu ouvi um desses coaches na internet um outro dia que dizia que se a pessoa está te prejudicando, assim, por poucas coisas, que era para você se afastar, deixar de lado aquela pessoa ia te atrasar no teu futuro, na tua prosperidade. Quando a Bíblia nos ensina a abraçar o órfão, a viúva, a cuidar do necessitado. Olha a diferença do que o mundo está pregando para o que a Bíblia diz para nós. Então, meu amigo, minha amiga que está ouvindo essa palavra nessa tarde, eu quero dizer para você, eu tenho o Sermão do Monte assim como um resumão da Bíblia, né? Eu acho que se a gente conseguisse seguir o Sermão do Monte, a gente já estava top de linha. Mas nem ele a gente consegue, né, seguir. E aí vem os mandamentos, que às vezes a gente acha que ficou lá no Velho Testamento, para aquele povo lá, e não é.
É para a gente cumprir eles hoje. É para a gente honrar a Deus hoje. É para a gente fazer aquilo que Deus mandou hoje. Se você quiser ter uma vida diante de Deus, vai lá para Êxodo 20, vai lá para Mateus 5, dá uma olhada, dá uma estudada e você vai ver o quanto a gente, eu e você, precisamos mudar a nossa vida e nosso modo de ver a vida para poder ganhar pessoas para o Senhor Jesus. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, entra no nosso canal, junta com a gente aí forças, dá a tua opinião nos comentários, sabe? Participe mesmo de verdade e envia para alguém que precisa ouvir essa palavra. Porque Deus tem muito mais para nós. Não é uma questão só de religião, é uma questão de vida plena, de vida completa. E aí vem o que eu vou desejar para vocês, né? Shalom. Que nada te falte, que nada esteja quebrado, que nada esteja fora do lugar. Fiquem com Deus, um beijo e continuem com a gente no canal.